Fala galera, tá começando o Total 90 Podcast e hoje para um assunto especial que a Eurocopa tá chegando, né? Já chegou, a Eurocopa começa hoje e nós vamos analisar e tentar mostrar para vocês algumas previsões, o que a gente acha que vai acontecer nessa competição e deixar vocês a par de tudo. Tô aqui com o Igor e com o Alex. E aí, vocês estão bem? Tranquilo, ansioso pra essa Eurocopa aí, vamos ver, hein? É isso, valeu, galera. Eu ia dar boa tarde, mas não tem. Boa tarde, bom dia ou boa noite, não sei que hora tá vendo isso aí. É isso, vamos falar um pouco da Eurocopa que tá começando hoje. Semana, né? Semana que vem começa a Copa América, mas é uma temporada aí de seleções começando nesse final de temporada europeia. E esse é um programa, um agradecimento a LV Imports e a AVC Bicicletas que estão com a gente nessa caminhada. Então vamos lá, rapaziada. O que vocês esperam? Primeiro, antes da gente passar pelas seleções, a gente ver algumas convocações, queria ouvir de vocês o que vocês esperam dessa Eurocopa. Estão com a expectativa lá em cima? O que vocês acham que vai acontecer aí? Bom, acho que talvez eu esteja esperando uma Eurocopa, talvez não tão boa como a gente teve na última. Acho que a gente teve uma última Eurocopa muito interessante, até por ter sido uma competição depois com torcida, depois da pandemia e tal, num contexto que aqui no Brasil a gente não tinha torcida quando teve, inclusive, a Eurocopa e Copa América. a Quando Copa teve a Copa América, América. exatamente. E, enfim, aconteceu as duas ao mesmo tempo, agora que a gente tem esse calendário equilibrado, né, que tinha a Copa América ano sim, ano também, agora tá equilibrado. Enfim, foi uma Copa, vou confundir toda hora, você foi. Eurocopa. Uma Eurocopa muito interessante. Esse ano talvez não temos isso, mas vamos ter times bem interessantes. Vamos ter sempre uma, essa é uma competição muito forte, uma competição com muito valor para os clubes, para as seleções, mas a expectativa é grande. Eu acho que tem muitas seleções que têm jogadores muito jovens. Acho que essa nova safra dos times europeus também é muito forte. É interessante também poder analisar essas novos jogadores, novas gerações de algumas seleções. Uma Espanha muito modificada, uma Alemanha, uma Inglaterra que também vem se remodelando com jovens jogadores. Eu acho que vai ser interessante para a gente poder ver também e saber ter uma noção do que esperar para a Copa, né? É, perfeito, eu acho que a Eurocopa também é um momento pra gente cravar uns favoritos também pra Copa, né? Mas também, acima de tudo, é pra gente testar as seleções, né? Porque a gente vê muitas vezes a República Tcheca na outra Eurocopa botou o treinador com contrato até o fim da Eurocopa. Então é muito comum eles fazerem isso porque é o momento de a gente ver a nova geração com a geração que tá vindo, misturar jogadores que às vezes não tiveram muito tempo, né, pra jogar. Esses amistosos também sempre pra esquentar um pouco relações de jogadores que vão ter seu último momento também com a seleção, como eu acho que vai ser do Cristiano Ronaldo, né? Não sei se Toni Kroos também. Toni Já Kroos anunciou a também, aposentadoria do clube, né? perfeito. Então eu acho que é um momento de toda a conjuntura que cada seleção vai ter, né? Porque a gente vê a França novamente, da forma que jogou essa Eurocopa, a gente fica ansioso pra ver se ela vai jogar também desse jeito. A gente teve uma Espanha muito dominante na Copa, que não chegou até o final, mas teve aquele estilo de jogo envolvente, muito forte. A gente vai ver se vai se repetir de novo. Então é o momento pra gente analisar as seleções pra Copa do Mundo. Então, a Eurocopa vai ser disputada na Alemanha, né? E vocês acham que a seleção alemã ela tem algum certo favoritismo a mais do que algumas outras favoritas? Nesse sentido, porque ela joga em casa? Cara, eu acho que sim, né? Acho que qualquer time que joga a competição em casa tem esse fator de favoritismo pela torcida, pelo país que também se movimenta muito para a competição. Isso é muito importante, ainda mais na Eurocopa, que são países muito próximos. Você tem muita influência de torcedores que conseguem transitar com mais facilidade. Mas você ter ali o seu torcedor muito próximo, em qualquer lugar que você vai estar jogando em Uhum. casa, mesmo em jogos que não tem um mando de campo. Isso é bem interessante. Eu acho que na hora ali, né, como na hora que a bola rola, eu acho que não tem tanta influência por isso, por ser um continente mais pequeno. Então, em qualquer estádio, mais ou menos, e dependendo de qual grupo você pegar, tem condições de você ter um estádio meio a meio, porque as viagens são curtas e tem como você fazer esse tipo de movimentação, né? Então vamos lá, vamos dar uma passada aqui nos grupos. A gente tem o grupo A, que é o da dona da casa, né? Alemanha. Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça. O grupo B, Espanha, Croácia, Itália e Albânia. Muita gente comentando aí que esse pode ser o grupo da morte, né, da Euro. O grupo C, com Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra. Grupo D, Polônia, Holanda, Áustria e França. Também é um grupo para ficar de olho, um grupo muito forte. Grupo E, Bélgica, Eslováquia, Romênia e Ucrânia. E para fechar o grupo F com Turquia, a estreante Geórgia
Portugal e a República Tcheca. Vocês sentem falta de alguma seleção aqui que não tá nessa Euro? Uma que ficou de fora, que poderia estar dentro? Pode ir? Cara, eu acho que quando a gente olha pra uma Eurocopa, a gente sempre olha também pra última Eurocopa, né? A última Eurocopa a gente teve destaque muito grande da Inglaterra e França, os favoritos francos, e seleções tradicionais, né? Porque, por exemplo, quando a gente tem a volta da Hungria, é uma seleção que não é tradicional nos últimos anos, mas historicamente, nas primeiras Copas, era uma tradicional, é bacana. Mas eu acho que, rapidamente, assim, lembrando que não tem grandes seleções que a gente vê de fora, né? Exato, quanto à Hungria, eu acho que a Hungria, como o Igor falou, vem montando times interessantes com os anos, né? Um time que acho que na última competição até se demonstrou por ter uma torcida bonita e tal, Uhum. e vem se levantando, mas acho que as principais seleções acabam estando nesse lugar, umas eliminatórias de Euro que, enfim, é diferente, é porque acaba tendo esse tipo de eliminatória, mas eu acho que acabou não deixando ninguém de fora. Teve uma Itália que teve dificuldade, né? Teve que passou aperto, mas conseguiu se classificar. Acho que se não se classificasse aí sim ia ser uma grande pica, né? Atual campeã e tendo dificuldade, Ela mas é a acabou atual conseguindo. campeã que ficou de fora da Copa. É. Ela ganha a Euro em 2020 e fica de fora da Copa de 22. Duas Copas também que ficou Né? de fora, não foi? 2 Copas seguidas. 18 também não joga. Quando eu olho assim, eu sinto falta de uma Noruega, mas por causa do Haaland mesmo, eu acho Uhum. que ter ficado de fora da Eurocopa pra ele, né? Não pra seleção em si, mas pra ele é muito mais complicado, até por essa busca incessante de títulos individuais, como a Bola de Ouro e uma artilharia da temporada. Ele perder a Eurocopa pode ser muito difícil pra isso, né? Tem uma competição direta aí de Bellingham, o Vinícius Júnior que vai jogar a Copa América, o Mbappé que vai estar nessa Eurocopa. E aí pro Haaland ele fica pra trás por conta disso, né? Eu acho que pro Haaland é algo que é ruim pra ele. Mas ele já espera isso, né? É meio difícil. São jogadores que Tem o acabam. Odegaard também, mas são 2 caras ali que jogam praticamente sozinho, né? Sim, eu acho que ele já tá meio que esperando isso, que por seleção ele vai acabar não tendo grandes feitos. Até por isso ele tem essa postura como a família dele já disse que daqui a um tempo, uns 2, 3 temporadas, ele vai acabar saindo do City, pra ir pra outro time, ele vai fazendo esse movimento migratório. Acho que é até por isso, né, pra conseguir se montar um jogador mais internacional, porque ele vai fatalmente ser o maior jogador da história da Noruega, mas muito difícil ele conquistar Ele algo já, por já é, né? seleções. Já praticamente já é. Ele já é o maior artilheiro da seleção. Então, então vamos lá. A gente deu uma passada aqui nos grupos. Vocês concordam comigo que o grupo B e o grupo D, eles são tecnicamente mais fortes do que os outros? O grupo B com Espanha, Croácia, Itália e Albânia. E o grupo D com Polônia, Holanda, Áustria e França. Eu quero que vocês analisem esses dois grupos e ver qual aí a gente pode chamar de grupo da morte. Se é o B ou se é o D. Eu acho o B um pouco mais difícil do que o D, porque eu acho que no D fica muito claro os dois favoritos, apesar de ter uma terceira seleção bem forte. Cara, eu concordo com o Igor quanto o grupo B mais forte, mas pra mim é claramente mais forte. Acho que são 3 seleções que vão brigar bastante ali. A Albânia vai acabar se ferrando, mas é uma seleção que talvez consiga tirar pontos, né? Uma seleção que vem muito bem nos amistosos, então a gente não sabe o que esperar. É uma seleção mais fraca que as outras, mas pode tirar ponto. E nas três ali não sei o que esperar, né? Uma Itália enfraquecida, mas é atual campeã, uma seleção de 4 Copas, uma seleção que cresce em momentos grandes. E que talvez a gente não tenha nomes tão conhecidos como já teve em outras temporadas, até no último título de Euro, mas é uma seleção muito forte, a Itália, não pode se deixar de lado nunca a Itália. E ali, o Croácia e a Espanha que vão disputar bastante, então vai ser bem difícil de. A Espanha que divide com a Alemanha como os dos dois maiores campeões. É. 3 títulos. A Alemanha pode tentar chegar aí ao quarto jogando em casa, mas a Espanha também quer chegar ao quarto título e se tornar a maior campeã isolada. E tem uma Croácia que tá batendo na porta aí em Copa do Mundo, até nas próprias Euros, vem fazendo boas campanhas. Eu acho que também tem a questão que esses países da região do Balcãs, tanto a Croácia como a Sérvia e a Albânia, são países que estão numa crescente, né? Porque a gente fala muito, né? Hoje em dia não tem mais seleção Uhum. boba. E realmente a gente tem visto isso nos amistosos, nessas competições. A Croácia que foi vice-campeã pra França em 2018, 18. A Croácia que na última Copa também teve um desempenho de seleção grande, seleção importante, né? Elimina o Brasil, né? Eliminou o Brasil. E a Albânia teve muito bem para essas eliminatórias também. Eu acompanhei alguns jogos da Albânia. A Sérvia, que na última Copa também teve um bom desempenho.
mas não de grande seleção como teve a Croácia nos últimos anos. Então eu acho que é uma questão de seleções emergentes, sabe? Então isso pode complicar, inclusive pode até desclassificar alguma seleção grande da Europa. Então vamos lá. A gente agora tem algumas seleções que a gente classificou como favoritas, que a gente pode analisar aqui as convocações. Uhum. E para botar a convocação aí, ó. Vamos começar pela atual campeã, né? É uma convocação preliminar, né? Ainda não foi divulgada a oficial, que serão 26 jogadores. Eu não vou fazer a conta aqui agora de quantos tem ali, mas eu acho que tem 29. Porque 3 serão cortados e a oficial vai para 26. Ó, começando com os goleiros. Gianluigi Donnarumma, o melhor jogador da última Eurocopa, né? Sim. Eleito melhor jogador da última Eurocopa. O herói do título, defendendo 2 pênaltis. O Guilherme Vicário, Alex Meret e Ivan Provedel. Os defensores, a Itália, característica, né? De jogar bem na defesa. Vem com Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Giorgio Scalvini, Alessandro Bongiorno, Gianluca Mancini, Ricardo Calafiori, Giovanni Di Lorenzo, Raul Bellanova, Federico Di Marco e Andrea Cambiasso. Os meio de campos com Barella, Fratesi, Craque. Cristante, Lorenzo Peregrini, Nicolo Fagioli, Jorginho, o nosso Jorginho, brasileiro naturalizado italiano, Samuel Ricci, Michel Polorucho. E os atacantes com Federico Chiesa, Giacomo Raspadori, Matteo Retegui, Gianluca Scamacca, Ricardo Orsolini, Matias Agani e Stefano El Shaarawy, voltando aí para depois de muito tempo, voltando a figurar na seleção italiana. E aí, cara, nomes bastante diferentes, né? Do que Uhum. a gente está acostumado ou estava acostumado com uma seleção italiana. Gente bastante desconhecida ali, mas dá para ver que essa convocação italiana, ela reflete muito bem o atual momento do futebol italiano, porque se a gente for ver ali, cara, são pouquíssimos jogadores que atuam fora da Itália nessa convocação, né? Sim, eu acho que é uma Itália bem diferente. A gente vê até pela que a Itália não conhece ninguém. Acho que é um nome até. São nomes um pouco mais. Do que a gente se espera da Itália, né? São nomes um pouco mais fracos. Acho que os principais nomes acabam sendo ali o Jorginho, que é o capitão da equipe. Jogadores da Inter, né? Que foi a campeã italiana com muita sobra. A gente tem um Di Marco que faz uma grande temporada, um Acerbi, o Barella, que é o principal jogador da equipe. O Fratesi vem muito bem. Enfim, são jogadores que acabam conseguindo bem. Acho que o cara do ataque é o Chiesa, mas no geral é uma seleção que não sabe o que esperar, né? É uma safra um pouco pobre da Itália, porque a gente tá acostumado a ver de uma seleção italiana. Cara, eu acho que o mais me chama atenção é o El Shaarawy voltar, né? É, Porque. o Shaarawy que jogou a última Copa que a Itália jogou, né? Acho Uhum. que 2014 o El Shaarawy estava Sim. no elenco e a Itália consequentemente fica fora das últimas 2 Copas, mas ele nem em outras convocações figurava, né? Agora encontrou um bom futebol na Roma, né? Não, o próprio futebol dele tinha sumido, né, durante anos, né? A gente lembra dele no Milan, se não me engano. Outra seleção que ele passou agora, não vou lembrar. Mas ele foi um jogador que o pessoal esperava muito dele há Uhum. 10 anos atrás. A gente reencontrar ele aqui, então, Da dupla El Shaarawy e Balotelli, né? perfeito, né? O Balotelli também, que é outro jogador que praticamente sumiu, né, dos clubes. Tava até jogando, acho que na segunda divisão Segunda, italiana. isso. Então, reencontrar ele pra mim foi a maior surpresa antes de começar o programa olhando. Mas, cara, a seleção da Itália eu gosto muito do meio de campo. Então, eu acho o Jorginho um bom jogador, um jogador experiente, inclusive, pra essa Eurocopa. O Barella, como o próprio Alex falou, né? O Alex que tem uma certa O Barella é simpatia. craque. O Barella é muito bom mesmo. Então, são jogadores que no meio de campo tá bem recheado. Mas a Itália, de maneira geral, se a gente for analisar, nas últimas competições também não tinha um elenco muito conhecido. Eu acho que desde o elenco que tinha um Pirlo encabeçando aquele elenco, depois não teve elencos que, sei lá, a gente olhasse os 11 e sabia que eram os 11 de cabeça, assim, sem ver a cara deles nem Eu nada. acho que a última seleção forte, assim, da Itália foi a que chegou na final da Euro de 2012, que perde pra Espanha. Espanha. É 2012, Isso. não é isso? É. Já que ela foi a última grande seleção da Itália, que tem um gol de cavadinha do Pirlo na semifinal, que é sensacional, aliás. Mas eu acho que esse foi o grande seleção que eu te via, grandes nomes. Depois disso, a Itália vai pra Copa em 14, um pouco enfraquecida, depois nem vai pra Copa mais. Eu queria perguntar pra vocês se é correto quando a gente afirma que a Itália, diferente de outras seleções como Inglaterra, Portugal e França, ela não teve uma safra tão boa de jovens jogadores quanto essas outras seleções, né?
Cara, eu acho que a Itália, inclusive, teve uma parada muito grande, tipo, a gente não se reconhecer nem só a seleção como o campeonato italiano. O campeonato italiano, tirando a temporada passada, que a Internacional foi pra final, tava sumido. A gente não via o Milan disputando grandes competições, o próprio Inter também não chegava nas semifinais. Então a gente tá vendo um momento que a Itália tá se reinventando. Porque você vê o Inter chegar numa final, mesmo perdendo, mas Final da Champions, né? final da Champions era algo que, pô, sei lá, eu acho que pessoas de 10 anos nunca viram um time italiano chegando numa final. Igor, desculpa te cortar, mas foi uma semifinal que a gente teve um derby de La Madonnina nesse É, ano, que era diferente. A gente teve três times italianos, como era raro, chegar nas três competições europeias, né? A Inter que. Os três perderam, inclusive, é, mas a Inter que chega na final da Champions, a Roma que chega na Europa League e na Conference foi a Fiorentina. Isso. foi E a Não, Fiorentina. Fiorentina que Fiorentina foi perdeu esse ano? foi. Não, a Pô, os dois Fiorentina anos. perdeu 2 anos seguidos já. Isso. Bateu final de conference 2 anos seguidos e perdeu os dois, né? Então, É, só pra complementar, eu acho que é uma ascensão de futebol que quase morreu, sabe? A Itália realmente estava sumida do mapa internacional. então vamos lá, pode passar para a próxima seleção. Aí Portugal, né? E aí em foco tá o cara ali, porque passa ano e muda ano, ele continua sendo o cara da seleção, né? E agora já é uma convocação oficial, essa de Portugal. Vai vir com Diogo Costa no gol, Rui Patrício e José Sá, Antônio Silva, Danilo Pereira, Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Nelson Semedo, Nuno Mendes, o imortal Pepe e Rubem Dias. O meio de campo com Bruno Fernandes, João Neves, João Palhinha, Otávio, Rubem Neves e Vitinha. E o ataque com Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Francisco Conceição, Gonçalo Ramos, João Félix, Pedro Neto e Rafael Leão. E aí, o que vocês acham? O que vocês esperam dessa convocação de Portugal? Vocês acham que tá justa os nomes aí? Faltou alguma coisa? Vocês conseguem analisar dessa convocação? Cara, é um ataque muito forte. A gente tem um ataque com o Bernardo Silva, com o Cristiano Ronaldo, que, enfim, final de carreira, mas é o Cristiano Ronaldo. O Rafael Leão, que eu acho que na posição ali do time, como se encaixar, vai acabar meio que capitaneando esse ataque. Eu acho que hoje ele é o principal jogador português, assim, né, em atividade, porque o Cristiano Ronaldo tá no mercado ali um pouco alternativo, um João Félix que não vem muito, mas pode render, tem o Gonçalo Ramos que é titular no PSG, enfim, são bons nomes, o meio de campo tá muito forte ali. Confesso que acabei não entendendo muito o Otávio, embora ele tenha muita história. Ele é um jogador que tá na Arábia, tirando o Cristiano Ronaldo, que, enfim, tá na Arábia, mas é o Cristiano Ronaldo. Ou o Rubem Neves, Tem né? dois jogadores que É, estão na Arábia O nesse meio de Rubem campo, Neves né? que Rubem joga no Neves Al-Hilal, e mas ele também vem muito bem. Enfim, são um jogador que tem mais história. Mas o Otávio é um jogador jovem que fez um movimento de sair do Porto e ir pro mercado árabe, embora ganhe muito dinheiro. Eu acho meio. Não entendo um pouco a convocação. No geral, é uma seleção muito forte que entra ali numa segunda prateleira de favoritos pra mim. Esse Portugal é melhor do que aquela Itália que a gente analisou anteriormente? eu acho o ataque mais perigoso, mas eu acho o meio de campo da Itália mais recheado. Mas eu não acho, eu acho bem equilibrado. Eu acho que são equipes que têm setores específicos, né? Porque, por exemplo, o Rafael Leão vive um bom momento. Então eu acho que os atacantes portugueses vivem um momento melhor do que os atacantes franceses. Franceses não, desculpa, Italianos. italianos. Mas o meio de campo com o Jorginho, com dois atletas da Inter que tá voando no campeonato italiano, enquanto aqui eu olho pro, sei lá, o Rubem Neves que tá no futebol. Esse meio de campo português, tirando o Bruno Fernandes, que é unanimidade, É, os outros são até questionáveis, né? é. O Vitinha. O Vitinha faz uma boa temporada no PSG, talvez um dos únicos ali do lado do Mbappé na temporada que salvam o PSG, Sim. né? Sim, sim. O Rubem Neves, que é um bom jogador, mas tá no futebol muito fraco, mas é um jogador que tinha que estar, né? Pela experiência, pelo nível de futebol que ele joga, mesmo, independente de onde ele estiver, né? E, cara, você olha pra defesa, parece que é a defesa de sempre, né? Eu olho pro Portugal de 5 anos atrás, o Pepe tava lá, Sim. o Cancelo, se não me engano, tava 4, 3 anos atrás, então parece que o time tá. O próprio Rui Patrício, né? A gente olha pro goleiro, as opções da defesa parece que não mudam em Portugal. Então vamos lá. Analisado Portugal, vamos passar para a próxima seleção. E a Espanha. Aí também é uma convocação provisória, né? Vai ter 3 jogadores a mais. A gente pode, no final dessa convocação, vocês podem dar uma previsão de qual vai ser os 3 que vocês acham que vão ser cortados.
tá? Aí na Espanha a gente vem no gol com o Unai Simón, Davi Raya e Alex Remiro. Na defesa com o Dani Carvajal, Jesus Navas, Aymeric Laporte, Robin Lenormand, Nacho, Dani Vivian, Paulo Barsi, 17 aninhos, hein? Alex Grimaldo e Marc Cucurella. O meio de campo com Rodri, Zubimendi, Fabian Ruiz, Mikel Merino, Marcos Llorente, Pedri, Alex Garcia, Alex Baena e Fermin Lopes, 18 anos. Álvaro Morata, Rossellu, Mikael Oyarzabal, Dani Olmo, Ferran Torres, Nico Williams, Lamine Yamal, olho nele nessa Euro, e Ayoze Pérez. Muito jovem essa Espanha, né? Eu acho que a Espanha, depois a gente vai chegar na Alemanha, a Alemanha também tem um elenco bem jovem. São as duas seleções que a gente olha e fala, cara, parece que tem uma garotada, assim, uma renovação realmente da seleção. Mas eu queria destacar aqui que você falou do Yamal, mas o Cucurella teve uma boa desempenho também no Wolverhampton antes de ir pro Chelsea, que o Wolverhampton que caiu, mas ele jogou bem e conseguiu ir pro Chelsea, né? Retornar a uma equipe de ponta, assim. O Rodri é um jogador que tá no elenco do City, né? Que é um elenco praticamente roubado, tem tudo que é craque nesse O elenco. Manchester City não perdeu jogos com o Rodri em campo. Perfeito. E o resto de sempre, né? O Carvajal, que é um jogador experiente do Real Madrid. A gente tem ali o Jesus Navas. Eu acho que é uma Espanha jovem, mas é uma Espanha talentosa. É uma Espanha que também já demonstrou que sabe envolver um jogo, sabe prender bem a bola. A gente viu o Rodri se destacando na Copa durante a fase de grupos. Teve aquela goleada também, que eu não vou lembrar contra quem exatamente. Acho que o próprio jogo, o próprio amistoso Brasil e Espanha é um É, bom retrato de como joga bem essa jovem seleção espanhola, né? O Yamal que desfilou na ponta direita daquele jogo, um acabou com a absurdo. seleção brasileira daquele lado. A gente tem um Alex Garcia também, muito pela boa fase do Girona, né? Que terminou em terceiro colocado no campeonato espanhol, ninguém acreditava. Uhum. Alex, alguma coisa acrescentada dessa seleção espanhola? Não, é isso, uma seleção jovem, eu acho que talvez isso possa atrapalhar no mata-mata. Se pega uma seleção um pouco mais experiente, pode encontrar dificuldade. Eu acho que jogadores mais jovens tendem a oscilar mais, é natural. Eu acho que isso mostra também, é um reflexo um pouco também da Espanha, uma seleção que oscila bastante, mas eu acho que vai muito de uma jovem geração que é muito talentosa, mas acaba tendo, enfim, jovens jogadores que é natural. Os jogadores jovens vão oscilar e isso é normal. É, aquele caso de quando o calo aperta e o bicho pega, você ter mais experiência no elenco é sempre melhor, né? Uhum. Inclusive, você citou o Girona, que é um time do Grupo City. E o Alex Garcia tá sendo discutido, inclusive, no fim da temporada, para retornar pro City, porque ele chegou a ficar um pouco no City, apesar de não ter dado continuidade, né? Tá no Girona. Então, existe essa discussão aí, informação. Então vamos lá para a próxima seleção. Aí a Alemanha, dona da casa, né? Essa também é uma convocação oficial, já com os 26 nomes. Com 4 goleiros. O, no gol, no gol, né? Os 4 goleiros da Alemanha são Oliver Baumann, Manuel Neuer, Alexander Nubel e o Ter Stegen. Na defesa com Valdemar Anton, Benjamin Henrichs, Joshua Kimmich, Robin Koch, Maximilian Mittelstadt, Davi Raum, Antônio Rudiger e Nico Schlotterbeck. Jonathan Tah. No meio de campo com Robert Andrews, Chris Furich, Pascal Grobe e Kai Gundogan. Toni Kroos, Jamal Musiala, Alexander Pavilovic, Leroy Sané e Florian Wirtz. E no ataque com Maximilian Bayer, Nicolas Füllkrug, Kai Havertz, Thomas Miller e Dennis Undav. E aí, a dona da casa, vem forte? Cara, eu não consigo ter empatia por esse time da Alemanha. Tipo, olhando essa convocação. Cara, eu acho que é uma seleção do meio pra frente muito forte. Acho que a defesa, enfim, tem o Rudiger que é um zagueiro muito, muito, muito bom. Mas de resto, eu acho que deixa um pouco a desejar. É bem interessante ver o Wirtz, que eu acho que é a sensação dessa temporada, né? Um time que só foi perder no último jogo. É o mais importante, né? Só foi É, perder o jogo mais importante da temporada. Perfeito. mas tem o Wirtz, a gente tem o Sané, que é um grande jogador, o Musiala, o Kroos despedindo, acho que é um tempero interessante para essa seleção alemã, Gundogan, enfim. No ataque tem o Füllkrug, que faz uma grande temporada, o Havertz, que vive num momento de irregularidade, é um jogador muito talentoso, o Miller, que é o Miller. Enfim, é um time, para mim, do meio para frente muito forte, mas na defesa eu vejo algum tipo de problema. E no gol, enfim, muito bem servido. A escola alemã de goleiros é muito boa. Eu vi até
momento aleatório, eu vi uma discussão no TikTok ontem, fiquei 2 horas vendo isso, sobre a escola alemã de goleiros ser menos técnica da escola brasileira de goleiros. Que isso, cara. Nada a ver, mas a Alemanha é muito, muito bem servida de goleiros. É perfeito, né? Só complementando que é muito estranho você olhar uma seleção com 4 goleiros, mas a Alemanha é uma Alemanha muito jovem, ao mesmo tempo com jogadores encerrando seu ciclo, né? Eu acho que a gente tem uma questão parecida um pouco com Portugal também. A gente vê 3, 4 jogadores muito experientes. Aqui também a gente vê com 3, 4 jogadores, até mais um pouquinho bem experientes, né? A gente tem ali o Kimmich, que também é um jogador já rodado, né? Um jogador um pouquinho mais velho. A gente tem o Thomas Müller, a gente vai ter também o Kroos se aposentando. Cara, você olhar para uma seleção que tem esses jogadores que até jogam futebol, que eles não estão na Arábia, estão jogando futebol principal. Uns no Bayern de Munique, outro no Barcelona, o Götze, que querendo ou não, ele é um jogador que pode acrescentar experiência e qualidade para essa equipe. Pera, só um minuto. Kai, tu gastou agora teu alemão. Fala de novo, por favor. Não, fala de novo. O Götze. Caralho! Ele Fiquei até- consegue, ele consegue ler a trena em cima do U. Isso aí é inacreditável. Desculpa interromper, que eu fiquei impressionado. Fala full, Rich. Cara, eu não consigo gostar desse ataque da Alemanha, cara. Pra mim é um ataque muito fraco. Eu acho que dentre todas as seleções que a gente vai analisar a convocação, pra mim é o ataque mais fraco. De verdade, o meio de campo é um bom meio de campo. Não, meio de Mas o campo, ataque pô. é muito fraco, pô. Não, eu tô destacando só o meio de campo, não sei se tu reparou. Eu só... O Thomas Müller, excelente jogador. Aham. Muito bom. Cara, frio, muito bom. O Kai Havertz não decide nada, né? Ele decidiu uma Champions, fazendo um gol, driblando o goleiro, E mas o beleza. Mundial. Depois disso aí, Cara, se o seu principal centroavante é do Arsenal e você não tá na década de 90... é isso que pega Pô, eu muito. gosto muito Se o do Havertz, principal mano. centroavante é do Arsenal e ele não é o Henry, acabou. Não tem que estar comemorando isso. Tá? Pô, eu gosto muito do Havertz. Bom jogador. E o Fulcrum fez muito gosto na temporada. E o Hummels que ficou de fora, né? Verdade, não tinha reparado. Finalista da Champions, um cara histórico, campeão Gol do mundo com a importante. Alemanha. Na Champions. É, ficou de fora da convocação. Tá, passada essa seleção sem sal da Alemanha, a gente pode ir para a próxima aí. Agora, uma seleção que virou moda entre quem gosta de futebol, né, e quem gosta da Premier League. Porque se a gente reparar bem, eu acho que tirando o Jude Bellingham e o Harry Kane, todos os outros jogadores jogam na liga local. Né? Então vamos lá, essa também é uma convocação oficial. No gol tem Jordan Pickford, Aaron Ramsdale e Dean Henderson. Na defesa, Kyle Walker, John Stones, Luke Shaw, Kieran Trippier, Merke Guerri, Joe Gomes, Lewis Dunk e Henry Konsa. No meio-campo, com Trent Alexander-Arnold, um lateral de ofício, mas convocado no meio-campo, na seleção inglesa. Conor Gallagher, Kobe Mainoo, a principal promessa do Manchester United. Declan Rice, Adam Wharton. Eu confesso pra vocês aqui que eu nunca ouvi falar Não sei desse quem é malandro. também. Se fosse pegadinha de quem publicou a convocação, ia passar batido. Jude Bellingham, o principal jogador da equipe. No ataque, Harry Kane, Cole Palmer, Bukayo Saka, Phil Foden, Jared Bowen, Eberechi Eze, Anthony Gordon, Oli Watkins e Ivan Toney. É uma seleção que recheia o ataque e o meio de campo você pode botar 3 candangos ali que vai passar batido total, né? Cara, eu acho que, diferente da Espanha, que eu falei que é uma seleção muito jovem, mas talvez jogadores mais inexperientes, essa Inglaterra tem os dois, né? Tem jogadores jovens e muito promissores, tem jogadores mais experientes, né? E tem jogadores jovens que são experientes, como é o caso do Bellingham, que é um jogador jovem, mas que tem muita experiência. A gente tem o Saka, que é um jogador mais também experiente. O Phil Foden, que é um jovem jogador, mas já quer ver muita coisa na carreira. Então, é uma seleção muito, muito forte, essa Inglaterra que tem um estigma, né, de ser uma seleção forte de algumas temporadas, mas eu acho que esse é uma seleção que vem crescendo nos últimos anos. Acho que de 2020 pra cá é uma seleção que cresceu muito, mas eu acho que dessa vez a maturidade dessa seleção chegou no top. É um time muito forte, é um time maduro, é um time bem interessante. Talvez o treinador deixe podejar. Eu não gosto muito, Não, eu também não gosto de Southgate. Mas mas é uma seleção muito, muito forte. eu acho que ele não consegue, não sei se o Igor vai concordar comigo, que ele não consegue extrair o melhor dessa seleção inglesa. Cara, eu concordo e eu digo mais, é a seleção mais conhecida, acho que até aqui, né, de jogadores. E ao mesmo tempo a gente vê que eu acho que ela não entrega o que a gente imagina que ela poderia entregar. Porque eu olho, pô, e vejo o Bellingham arrebentando no Real Madrid. Principal jogador junto com o Vini Júnior. A gente olha pra cá também. A gente tem o Harry Kane, que é, pô, cara come gol.
toda temporada ele mete gol, mais de 20 gols, mete... Só é alérgico a título. É, alérgico a Pô, título. bizarro, mano. Acho que se Cara, ele o Harry Kane é conseguiu, PSG, ele conseguiu Ele perder co- título Caramba, com ele o é- Bayern de Munique. Pô, absurdo isso. Isso é Cara. inacreditável. O Bayern de Munique tinha 13. 13 campeonatos alemãos consecutivos. O Harry Kane foi pra lá e ele perdeu Ele o campeonato título. alemão. É inacreditável isso. Cara, absurdo isso. Tem um Cole Palmer também, que é uma sensação do futebol inglês. Perfeito. E num Chelsea bagunçado, ele roubou a cena total. Não, isso que eu tô destacando. Tem uma seleção muito recheada de craques da bola. Jovens que já são destaque nos seus clubes, sabe? Tirando o Harry Kane, que não é jovem, né? Mas os outros que eu falei, são jogadores que não são promessas. Eles já são o que eles são, sabe? E o treinador não consegue entregar isso. Então o que mais me pega é que, cara, você não consegue ver uma seleção desse jeito jogar a forma que ela vem jogando nas principais competições, né? Porque a gente viu uma seleção que na própria Copa do Mundo, o Harry Kane foi artilheiro, fez gol pra caramba, fez, mas cadê a Inglaterra dominando o jogo, indo pra cima, sabe? A gente viu o Marrocos, muito mais desconhecido. Claro, tinha jogadores, um ou outro que a gente conhecia ali, mas chegou muito mais longe, sabe? Parece que ela não entrega o que a gente poderia imaginar que ela pudesse entregar. E quando eu olho pra essa seleção e vejo que todo o meio de campo dela, praticamente, é uma Premier League, é Liverpool, é United, é City, são jogadores que são destaque tanto no sua seleção, como são destaque também no seu clube, coisa que a gente não vê em outras seleções aí, e ela não chegar é, sem incontestável favorita, a gente só culpa o treinador, né? E falando sobre isso de jogadores que são até jogadores que são ali um pouco secundários na seleção, que vem fazendo boas temporadas, né? O Oli Watkins é um grande jogador, o Gordon faz uma boa temporada. Enfim, a gente tem ali, talvez, o Declan Rice é um grande jogador, o Konsa fez uma ótima temporada pelo Aston Villa. Enfim, são jogadores que acabam sendo secundários, mas que também vem muito bem. É uma seleção muito, muito bem servida. Cara, o próprio Watkins do Aston Villa vem fazendo uma boa temporada. É, ele entregou mais de 25 gols na temporada, né? Brigou com o Haaland na artilharia da Premier League. Tá, passada essa Inglaterra aí, a gente pode ir pra próxima seleção, que é a França, na minha opinião, a favoritíssima ao título da Eurocopa. Essa também é uma convocação oficial. E no gol a França vem com Afonso Areola, Mike Maignan e Bryce Samba. Na defesa com Jonathan Klaus, Jules Koundé, Theo Hernandes e Ferland Mendy. Benjamin Pavard, William Saliba, Ibrahima Konaté e Dayot Upamecano. Meio de campo com Aurelien Tchouaméni, N'Golo Kanté voltando à seleção, né? E numa competição importante. Youssouf Fofana, Warren Zaïre-Emery e Adrien Rabiot. Eduardo Camavinga e Antoine Griezmann. E no ataque com Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram, Kylian Mbappé, Olivier Giroud, Bradley Barcola e Kingsley Coman. Eu acho que todo mundo que concorda que a França novamente vai chegar favorita, apesar de ter outras boas seleções, mas, cara, a gente olha pra uma França que até pouco tempo a gente não via ela dominante desse jeito, né? Eu acho que toda competição que eu olho pra França, eu vejo a França como favorita. Não importa qual outra seleção, sabe? E eu olho pra esse elenco e falo, cara, não tem como ser diferente, sabe? A gente tem o meio de campo com jogadores claramente do Real Madrid, tinha que estar, né? O Tchouaméni e o Camavinga, que fizeram uma boa temporada novamente, né? A gente tem na frente um bom Dembélé, querendo ou não, o PSG, apesar de não ter tido uma temporada que esperava, ganhar a Champions League, jogadores saindo porque querem ser protagonistas e tal. Tem bons jogadores, tem boas peças. O Dembélé é outro cara na seleção, né? Isso tem que ser dito aqui, que ele é um cara num clube e quando ele joga com a seleção francesa... O próprio Pogba também era ele assim, né? Sim. E, cara, você não falar que tem um samba em Paris, ali no gol é absurdo, mas ok. E dali é o terceiro goleiro, né? É. E tem Kylian Mbappé, né? Não, Quando se tem Kylian Mbappé, você espera pelo menos que semifinal você vai bater na competição que você joga, né? e diferente do Haaland, ele tem uma seleção boa, né? Tem uma seleção recheada. Então você concorrendo ao melhor do mundo com uma seleção boa, a chance de você ganhar, né? Você conseguir disputar com o Vini Júnior, né? Que tá na frente deles até o momento, por ter ganhado a Champions League, é uma grande vantagem pra ele também. Não é, eu acho que é de convocação a seleção mais forte. Tem tudo que eu acabei destacando com a Inglaterra pra mim. Só que mais, tem um jogador muito, muito, que é um dos maiores jogadores do mundo hoje. Acho que na competição ali de
da temporada tá no top 3, né? O Mbappé, enfim, tem um Giroud que tem lá suas críticas, mas é um jogador que faz muito gol, querendo ou não, ainda mais na seleção. O Dembélé que joga muito bem na seleção e fez uma boa temporada no PSG, acho que ele melhora. Tem o Zaire que faz uma boa temporada no PSG, Camavinga, Griezmann, enfim, uma seleção muito forte, o Ameni. Na zaga também muito bem servido. É um time muito forte. Acho que talvez a única coisa que se pode colocar no gol é o gol, que é o Mainan, que não me passa tanta segurança assim. Acho que ele às vezes acaba. Faz uma. A temporada antes dessa dele foi muito boa. Nessa, eu acho que ele acabou tomando os golzinhos que poderia ser evitado, mas é uma seleção muito forte de escalação, assim, do que pode ser e do que pode gerir. Acho que é a melhor de todas, assim, em comparação. Inclusive, jogadores que mudaram sua postura, né? Porque o Giroud, há uns anos atrás, não era esse jogador assim importante também. Vocês não sentem falta de ninguém nessa seleção, assim? Olhando assim, eu acho que não. São. Poderia ter um Benzema ali, mas não sei se É. acrescentaria tanto quanto. Óbvio, ele é muito mais jogador do que o Giroud. Mas eu acho que pelo que vem apresentando na própria seleção, desde o momento em que o Benzema ficou fora, o Giroud tomou conta da vaga e foi como se o Benzema estivesse ali. Faz bem o serviço dele ali. Eu acho que por ele estar na Arábia, embora o Kanté esteja no mesmo time que ele, aliás, acho que o Kanté acabou indo e ganhando essa vaga mais por gratidão do que por qualquer outra coisa, né? Por ele estar de volta, enfim, eu acho que é mais uma vaga por toda a história do Kanté e por uma gratidão, dar uma chance dele, entre aspas, se despedir da seleção do que qualquer outra coisa. Não ter jogado a Copa do Mundo foi Exato, absurdo, né? acho que é por conta disso que ele tá indo pra Euro. Então, passadas as convocações que analisamos aqui agora, qual pra vocês dessas seleções analisadas é a grande favorita? França. Acho que, obviamente, a França, apesar do elenco da Inglaterra, como eu falei, ser muito bom, a gente não vê o futebol sendo prestado ao nível que se imagina dos jogadores pela seleção. Então, pra mim, indiscutivelmente, é a França. Concordo, pra mim também é a França, eu acho que é um favoritismo muito próximo da Inglaterra. Acho que dificilmente fica alguma coisa diferente dessas duas. São as principais seleções aqui no geral, embora sejam times que eu vejo margem de crescimento. A França é uma seleção que depois da Copa patinou bastante, mas também não teve nada de muito importante para decidir. Vai ter agora. Então, para mim, realmente também é a França, mas a Inglaterra é muito próxima. Acho que fica muito difícil fugir dessas duas. Ganhou uma Nations, né? Depois da Copa de 18, a França ainda vence uma Nations. Eu também acho que é a França. Agora a gente pode fazer um exercício aqui. Eu quero que vocês me digam quem vai passar de fase de cada grupo. Começando pelo grupo A, a gente tem Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça. O formato da Eurocopa é o seguinte: 2 passam e o terceiro avança para uma repescagem. A gente vai ter que falar do terceiro? Fica aí, pode ficar a critério de vocês, mas se quiserem, pode ser, se não, pode o que vocês imaginam que vai ser a classificação. Primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, grupo A. Inglaterra, Alemanha, Escócia, Hungria e Suíça. Como é que fica esse grupo? Pode começar? Pode. Eu acho que vai ficar Alemanha, Suíça. Sobre a Escócia e a Hungria, eu fico assim, porque a Hungria é uma seleção crescente, mas eu acho que a Escócia fica na frente e a Hungria em último. Alex, concorda? Cara, não, nossa, tu falou pra mim, tirando a Alemanha, que pra mim vai ficar em primeiro, na minha visão vai ser Hungria em segundo, Escócia em terceiro, a Suíça em último. Suíça em último? Eu acho futebol. É porque eu acho que a Suíça é uma seleção chata. Eu acho que ela vai arrancar uns É sem pontinhos. graça, senão a Suíça é aquele joguinho fechadinho que fica A gente num... tem que entrar num consenso. Tem que ser uma classificação só. Então a Alemanha tá em consenso. Alemanha. ok. Alemanha. O segundo, eu botei na Suíça. Mesmo a Suíça tendo um ataque fraco, mas a seleção muito chata de você arrancar ponto. O Alex foi Foi na na Hungria. Hungria. Você Então vai quem vai desempatar. segundo vai se... Eu ia falar, quem vai segundo vai a Escócia. Não tô... Nenhum outro. Hungria e Suíça, eu prefiro a Hungria. Ver a Hungria, tá bom. É a Hungria em segundo. Aí a gente pode deixar a Suíça em terceiro Suíça terceiro. Fechou. e a Escócia em último. Escócia também, pô. Dia que tiver futebol na Escócia. Grupo B. Espanha, Croácia, Itália e Albânia. Alex começa. Espanha em primeiro, Croácia em segundo e Itália em terceiro. E Albânia em último. Pô, eu acho que a Croácia vai surpreender e ficar em primeiro. E a Espanha em segundo. E a Itália também acho que vai ficar em terceiro.
Minha paixão pelo futebol espanhol vai ter que falar mais alto agora. Eu vou de Espanha em primeiro, Croácia em segundo, Itália em terceiro, Albânia. O Silvinho vai se despedir da competição, né? É no grupo da morte, não tem O jeito. Silvinho, que é o grande treinador, porque não sabe o que ele tá fazendo, então ele sempre faz alguma coisa surpreendente. Ele sempre surpreende, porque nem ele sabe o Cara, que o ele vai fazer. Silvinho tá na Albânia, é um bagulho muito inacreditável. É padrão Joel Santana, técnico da África do Sul. Grupo C. Eslovênia, Dinamarca, Sérvia e Inglaterra. Eu acho que pra mim é um dos grupos mais fáceis, assim, de Inglaterra em decidir alguma primeiro, coisa, né? Dinamarca em segundo e o resto. Pra mim era a mesma coisa mesmo. Inglaterra em primeiro, Dinamarca em segundo. A boa Beleza. Dinamarca. Então vamos pro grupo D, com Polônia, Holanda, Áustria e França. Acho que a França indiscutivelmente em primeiro. A Holanda, eu não. Eu acho que a Holanda vai ficar em segundo e Polônia em terceiro. Colocaria a Polônia em segundo, Holanda em terceiro, mas também não vou brigar aqui pela grande sorte da Polônia, né? É. Abraço pra Polônia. Então eu vou com a Holanda em segundo. E a França em primeiro. Grupo E, com Bélgica, Eslováquia, Romênia e Ucrânia. Bélgica também que pegou uma baba, hein? Eu Que ia falar isso grupinho, agora. hein? Porra, Pô, mais facinho. que grupinho, hein? Só repete a terceira seleção, é? Bélgica, Eslováquia, Romênia e Romênia. Ucrânia. Eu acho que vai ser a Bélgica. Acho que é a Ucrânia. É porque, tipo, a Romênia, historicamente, é uma seleção que é bem. Lembra um pouco a Suíça, né? Porque tem uma defesa forte, mas pode arrancar um ponto todo, mas acho que vai ser a Ucrânia, a Eslovênia e depois a Romênia. Eslováquia. A Eslováquia e a Romênia. Acho que é isso. Eu A ia de Ucrânia acho que vai Eslováquia em passar. segundo. Eu acho que a Então, Ucrânia eu- passa em segundo, no pô. meu. Ucrânia de Mudryk. Eu acho a Ucrânia e a Eslováquia. É porque, tipo, são jogos diferentes. A outra é mais retranqueira. Vai arrumar um problema com os eslováquios. Você os confunde com os eslovenos o tempo E Eslovênia é da BB, cara. Eu A sei. Slo. todo. É o do Luka Doncic. Grupo F. Turquia, Geórgia, Portugal e República Tcheca. Eu acho que Portugal e a. Mentira. A... Geórgia é do Kivara, né? Kivara Tskelia. Eu sempre começando, quer começar nessa, não? Tá bom, eu acho que Portugal é primeiro, meio óbvio. Eu acho que a Turquia passa em segundo. Perfeito. Eu não quero botar terceiro, eu acho que é Romênia. Geórgia ou Geórgia. República Tcheca. A Geórgia passa em terceiro. Perfeito. Eu vou discordar só da Geórgia. Então, beleza. Passados os grupos, agora eu quero saber algumas previsões de vocês. Melhor goleiro da competição. Eu acho que o Neuer pode pegar, ou tem que cravar um, né? É. Então eu vou botar o Neuer. Neuer. O Neuer também, vou falar isso de novo. Eu fiquei incrédulo que o maluco do TikTok ficou criticando a mecânica do Neuer, porque ele encaixa a bola em pé. Mas o Neuer. Beleza. Melhor jogador. Mbappé. Pô, eu não queria fugir de Mbappé ou Bellingham, porque não queria que nenhum dos dois fosse pro Vinicius receber a bola de ouro, mas acho que vai ser o Bellingham. Eu acho que vai ser o Mbappé também. E artilheiro. Eu acho que vai ser o Kane. Harry Kane. Pra mim também é o Harry Kane. Então é isso, rapaziada. Chegamos ao final do nosso episódio sobre a Eurocopa. Espero que vocês tenham gostado. Tá? A gente vai ficando por aqui. Um abraço, valeu.